O racismo e a inveja é uma faca de vários gumes, é de vários lados, não tem só de um lado ou de uma parte, mas de vários ângulos, entendeu? Não existe cor de pele para ser racista ou invejoso. E aqui deve ser o velho árabe, o pardo velho árabe, que eu venho mostrando. Não sei se é ele ou algum brasileiro igualmente nojento com racismo. E eles não veem isso. Mulher negra morre, Jesus revela algo chocante sobre pessoas brancas, como se esse Jesus também não tivesse o avatar, a personificação de um homem loiro, porque ele veio como um homem loiro. A avó dele era também uma escrava branca, foi uma escrava branca levada para o Oriente Médio e a África para ser escravizada. E aqui eles falam de algo que eu já sabia, que eu já falo, venho falando há muito tempo, que os seus deuses, seus Anunnakis, eles usam várias facetas, várias, vários aspectos de agendas para colocar uma pessoa contra a outra. Seja isso política, partes políticas, seja isso desportivas, seja racial, econômica, nacional, né, baseada em nacionalidade, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa eles tentam dividir as espécies aqui. E também por causa de outros fatores, ok? E eles colocam aqui um. Eles colocam um ser nórdico que é da Lira e refere-se aos povos europeus como se Oxum também não fosse negro. Hoje mesmo eu vi um aqui na porta do quarto do velho aqui, era um vulto negro longo. Foi às 18 horas, quando teve uma tempestade lá fora, eu estou sozinha em casa e vi isso, né? E começaram a fazer bagunça na casa, bater portas, bater e pular para cima e para baixo dentro do quarto, mas eu não tenho medo, eu apenas gritei com eles, porque eles continuaram a abrir a porta e eu mandei fechar a porta dos quartos, ok? E eles continuaram a fazer, fizeram e eu liguei as luzes, porque estava escura e eles começaram quando eu saí para fora, pensando que já tinha chegado o meu filho, o pai dele, mas ninguém chegou. Até agora já são 2 horas da madrugada, ninguém chegou. E eu pensava que tinha chegado alguém, ninguém chegou, não tinha chegado, mas eu vi pisadas lá fora. E quando saí, as luzes estavam apagadas, eu liguei novamente, entrei pro quarto, catei os gatos, porque eu receei contra os gatos, né? Porque eles afetam até os gatos. Coloquei o gato dentro do quarto comigo e fechei a porta. Depois, quando saí novamente e vi o barulho lá fora, saí as luzes novamente apagadas. Eu comecei a gritar com eles, a fazer maior confusão e chamar nomes feios com eles e eles ficaram quietos. Entrei no quarto, fizeram um barulhinho novamente, depois sumiu, até agora sumiu. Eu fiz umas mantras e eles saíram as mantras para abrir buraco e socar essas pragas, seja lá quem for dentro. Eu não gosto dessas frescuras, só afeta quando a pessoa tá sozinha. Eu falei, ô bando de covarde, vem quando o velho tá aqui e os outros, porque tu vem quando tem mulher e crianças ou animais covardes. Comecei a discutir, falar mesmo, desabochar tudo, ficaram caladinhos. Eu vi um vulto preto, é tudo preto, então como é que é uma miséria dessa me dizer que é branco? Hã? Miseráveis, hã? Desgraçados, felizes, raça maldita, velho miserável, que foi o senhor, né? E o ET que eu vi em 2000
2020, 2021, 2020 por aí. Foi também preto. Ele é um ET de guerra, tava com um pano amarrado na cintura branco, tava com cinzas brancas no rosto e ele era baixinho e negro. Então, veio uma peste dessa aqui, eles, eu vi eles lá a luz se abriu, eu vi eles estavam brigando, quando eles me viram, vieram flutuando, ó, em minha direção. A cortina se abriu, ele se escondeu aí atrás da cortina, atrás das grades, né, do window aí da janela. Aí eu falei, eu tô te vendo. E ele apareceu, eu falei, aí ele falou alguma coisa, que eu não me lembro. Aí eu falei, de onde você veio? Aí ele falou alguma coisa comigo, não sei o que, e depois não quis dizer de onde ele veio. Só falou assim, eu vim de umas galáxias, mas não quis dizer especificamente de onde, e depois foi embora. Entendeu? Foi negro, não foi branco, ok? Não foi branco. E era um guerreiro. E o demônio são vocês, racistas e nojentos, que fazem esses vídeos chulos assim. E porque mais, né? Eles falam tanto, vocês falam tanto de escravo que só era negro. Isso foi há 400, 300 anos atrás. Isso aqui não. Isso aqui é. Aqui, ó. Isso aí é recente. Olha aqui. Aí o branco. Eslavo, o termo eslavo, slave, no inglês slave, quer dizer o quê? Escravo, ok? Não é black clavo ou negro cravo, é eslavo. Dos russos foram os primeiros a serem levados para serem escravizados. E isso explica-se o porquê de ter pessoas ainda de pele mais clara no Oriente Médio, ali no central da Ásia, com os olhos claros, etc., por causa dos russos. Foram contribuições russas, ok? Tá vendo aqui? Ou racistas, racinhas, hã? E quem foi vítima de racismo sabe o que é isso, né? E você não tem que ter a pele só negra, isso tudo é victismo, sabe? Victismo. Ainda bem que essa frescura, não foi você que foi escravizado. E quem falou, miséria, foi tu que estava lá no Ming Dinastia, na dinastia Ming chinesa. Eu fui escravizado e quando eu olhei para o meu corpo, eu vi essa visão em 2015. E quando eu olhei para meu corpo, ainda era branca, talvez de uma parte de Turquia onde eram brancos. E eu e meu pai fomos capturados e a gente foi pegado pelos chineses, mongóis, talvez o Genghis Khan. E nós fomos escravizados, jogados em como se fala aquele negócio lá? Porão, lá um porão estava cheio de gente, até as chinesas não escapavam. Quem desobedecia aquele nojento ali do imperador era escravizado, mortos, etc. E eu planejei matá-lo porque eu era cozinheiro, a menina ainda adolescente, e eu planejei matá-lo. E tinha lá um tal de oráculo, um crevoente lá na corte dele. Sempre tinha aqueles que liam ao horóscopo deles e o que vai acontecer, um tal de clairvoyance, algo assim. E o que aconteceu foi que ele falou para esse velho gordo lá, era um gordo empapuçado, ele falou para ele que tinha alguém que queria matar. Ele falou, quem? Deve ser a sua cozinheira. E ele tinha desígnios a mim, entendeu? Ele abusava das meninas lá que eram escravizadas e outras. E eu jurava matá-lo na minha mente, ok? Na minha mente, mas eu guardei para mim. Eu queria matá-lo envenenado.
E, e quando eu fui descoberta, eu fui morta. Aquela vez eu fui morta por eles. Então você vê que eu sou já uma vítima de antepassado, ou foi eu, meus antepassados, já tem sou uma vítima desses povos, ok? Então não vem com frescura aí, porque e o Ming Dinastia foi quanto tempo atrás? Muito, muito, muitos séculos atrás. Muitos séculos atrás. Lá atrás na antiga China. Muito antes dessa escravidão do Atlântico aí, ok? Para vocês virem dizer que a escravidão é só de um lado e não foi, isso aí é recente desses povos aí. São recentes, eles eram usados, eles eram como sempre o capataz, eles foram capatazes dos coronéis, eles que foram os capatazes dos árabes, ok? Para pegar os brancos. Eles sempre eram usados como capataz, sempre os lacaios dos ricos. Dos ricos e do árabes, que eles adoram puxar saco, dos ricos e do árabes também. Tinha mais, porque não aparece agora. Olha aí, os árabes. A verdade sobre o comércio dos escravos brancos. História esquecida. Não foi esquecida, foi deliberadamente deletada dos anais da história. Deliberadamente. Entendeu? Já foi uma agenda daqueles que estavam em poder, que controlava a boca também da mula brancas, com dinheiro, ok? Para calar a boca deles e trair seus próprios povos. Não foi deletada, ou não foi esquecida, foi deletada propositalmente. Por que ninguém mostra isso? Por quê? Principalmente os brasileiros. Eles têm medo de mostrar. Eles têm medo. Que eles não encaram a realidade, eles não querem encarar a realidade. Por que não mostra isso, miserável? O velho árabe desgraçado e outros. Por que não mostra isso? Peraí, por que não mostra isso? Porque é uma nação altamente racista contra os europeus, enquanto eles vivem na terra dos europeus, que a Atlântida antigamente era parte da Américas e Europa junto, né? Vivendo nos lugares europeus e ainda com toda como se fala aquele negócio, thick skin, que é uma pele grossa, usando pele grossa, cara de pau, né, ousados, maior cara de pau, achando que as Américas é Ásia ou África, e não é, era europeia. Olha aqui, por que não mostra isso? Hã? Ei, hello, por que não mostra isso, porra? Por quê? Você tem medo, né? Você tem medo, seu nojento, seu imundo, seu crápula. Porque sua agenda é de ódio contra só uma pessoa, seu miserável. Mas eu tô aqui ainda viva, viu? Para desmascarar vocês, ou Exus do mal dos infernos, viu? Eu tô aqui para desmascarar vocês, bandidos, criminosos de história, crápulas. Vocês só falam recentemente das histórias recentes, modernas, por mais ou menos 300 anos atrás, né? Não fala daquelas que transpirou-se uns 800 anos atrás, 1.000, 2.000 anos atrás. Ninguém fala, todo mundo já
cobriu aquela história. Não escavou, eles cobriram, enterraram por completo. Não é mesmo? Enterraram. Somente navios mercantes americanos foram escoltados por navios de guerra portugueses, pois Portugal também tinha um tratado com os Estados Islâmicos. E por que o português maldito tinha tratado com os Estados Islâmicos? Por quê? Porque aquilo lá não eram mais os brancos. Eles invadiram as Ibérias, os povos do leste do planeta invadiram a Ibéria por africanos, negros, árabes, asiáticos, invadiram indianos até agora. Invadiram dizendo que são brancos, tiraram todos os brancos, eles genocidaram os brancos todos da Libéria, os celtas, os vesígodos, como se fala, galegos, né, os galegos, os celtas e os outros lusitanos, eles mataram todos, infiltraram o seu próprio povo, genocidaram aquele povo. Por isso que esses portugueses que eles estão a falar, na verdade, não foram portugueses, mas sim povo lá do Oriente Médio, entendeu? O povo lá do Oriente Médio. Não foram nada de portugueses brancos, os mesmos que traziam os próprios negros para serem escravos nas Américas, para trabalhar de trabalho denturado na roça. Mas isso Satanás não falam, porque eles não querem falar. E eles punem aqueles que falam, certo? Eles punem as pessoas que falam a verdade, de uma maneira sutil, ok? Eles punem. Foram os mesmos árabes, os mesmos portugueses, entre aspas, que nada tem de português, só mesmo a nacionalidade, mas a etnia não é portuguesa, a etnia é arábica, e eles foram os que, disfarçados como lusitanos e galegos e celtas, invadiam as Américas. Depois que os colonos vieram, os lusitanos verdadeiros, os brancos, e estes foram barrados e tiveram uma vida horrível, como os ancestrais dos meus avós, ok? Que eram os verdadeiros lusitanos, vieram para o Brasil e foram barrados, foram discriminados, foram ostracizados pelos outros que já estavam lá, pelos árabes, pelos negros e os outros tribais, que eles só aceitavam as pessoas que não eram brancas. Por isso que eles dizem assim, mas os índios, que na verdade são asiáticos, ok? Asiáticos, os índios aceitaram eles. Que nada, rapaz, eles aceitaram aqueles barbudos, pardos morenos. Fala a verdade. Eles aceitaram os pardos morenos barbudos, os árabes Khalid, Mustafa, Ahmad. Esse que eles aceitaram, os brancos de verdade como esses, os galegos, os anglo-saxões e os lusitanos celtas, eles não aceitavam. Tanto é que em Pernambuco eles tiveram uma revolução contra os saxões, que eram os holandeses, e foram mortos, genocidados por negros, por índio, por isso, o Camarão, Felipe Camarão, o negreiro, não sei o que, o caboclo, não sei o que fizeram a revolução junto com os árabes que se passaram por portugueses, que nada tinham de portugueses, e lutaram contra os holandeses, porque eles não falam a verdade, hein? Falam que foram os portugueses que expulsaram os holandeses. Na verdade, aqueles portugueses, entre aspas, nada tinham de portugueses. Já era uma aliança arábica com os negros e os asiáticos para roubar o ocidente dos brancos, como eles fizeram a Europa, e agora eles estavam querendo roubar as Américas.
que outrora era Atlântida. Esses povos são invasores há muito tempo, há milênio, não é de agora não. Tem esse negócio de escravidão negra não, é tudo mentira. Foi tudo mentira. Entenderam? Mentira. É algo que eles não querem aceitar, ok? Eles ficam fulo. Eles tentam tudo para te derrubar. Mas eu não quero saber, a verdade tem que ser dita. Que eu estou aqui para isto. Para colocar o limpo no sujo. Cobrir o sujo com o limpo. Querem ser racista comigo? Vamos ver quem vai ganhar, viu? Vamos ver. Mesmo vocês em turma, eu não quero nem saber. Mesmo em gangue, eu sozinha. Porque não tem pessoas tão corajosas como eu nesse mundo, não. Ah, quem quer essa porcaria de país cheio de idiotas de fora, todos invasores aí. Todos invasores. Quem quer ir para esse país racista? Coitado desses idiotas se eles foram realmente europeus. É, onde só mostra uma parte da escravidão, não posso mostrar outra. Bando de crápulas corruptos. Eu odeio a corrupção, man. Eu odeio, sabe? Odeio, odeio. Odeio a mentira, odeio a corrupção, ó. Esses machos imundos. Escravos, galeria, parte da barbaria do comércio de escravos. Brancos cristãos, escravos em Norte África. E não é de agora não, eles falam que só foi de agora há pouco. Ih, de maneira alguma. Até a avó de Jesus era escrava branca. Pensando que. E o pior, que como os negros também, sabe quem vendia esses escravos? Seus próprios povos. Tinha a mercantes de escravos brancos, que eram brancos, como esse aqui. Tinha mercantes de escravos brancos na Rússia que também eram brancos, como também tinha negros que vendiam seu próprio povo para os árabes. Olha que absurdo, um traíra de seus próprios povos, viu? E vamos falar a verdade, escravidão não começou, e eles sabem, mas o problema deles são com brancos, por causa de inveja e ódio e racismo. O ódio e o racismo vem dessas outras raças não brancas. São os piores racistas. Ok? Por que eu vou falar isso? Porque a escravidão é muito antiga. Desde o tempo da Babilônia, da Suméria, já começou lá atrás com os Anunnakis, com as suas vindas a cá. E tempo do Moisés, Musas, Abraão, quem mais? Isaac, Jesus, Muhammad ou Maomé, já tinha escravos. Pergunta ao Abraão quanto escravo ele tinha. Pergunta ao Muhammad, Maomé, quantos escravos negros ele tinha e até brancos. Pergunta. Vão procurar saber, otários acéfalos. Somente o maldito velho árabe, que ele já sabe, mas ele quer encobrir, né? Ele quer encobrir o podre, os rastros da raça dele podre. Aí ele tem que falar mal dos outros, entendeu? Para encobrir. Sabe o que é isso? Nós chamamos de red flag, entendeu? É um tipo assim de false flag, né? De bandeira falsa, quando eles querem cobrir algo para atrair atenção de um lado e
absolvê-lo de um crime, né? Eles têm que falar de outras pessoas. É isso aí que não acontece, entendeu? Só que hoje em dia nós já sabemos da verdade, né? O gato já tá fora da cesta e não precisa mais mentir. Ah, cala a boca, quatro olhos. Porque tu não fala do outro lado também. Até os rapazes norte-americanos afro, que são honestos o bastante, estão a falar sobre a barbaria pirata da escravidão, do comércio da escravidão branca, que foram de quem? Feita por quem? Pelos nortes africanos, ok? Norte-africanos. Mas os brasileiros não querem ver isso não, porque vai doer muito a alma deles, porque a agenda dele é de tomar conta do Brasil, corromper, etc. Certo? Eles não querem ouvir isso. Ai, os miseráveis, quem fazia a primeira escravidão, antes da escravidão negra. Hã? Vocês estão prontos para ver isso? Por que vocês acham que existem pessoas de pele clara no Líbano, ah, na Síria? Por quê? Já pararam para pensar nisso? E também no Afeganistão, algumas tribos do Afeganistão. Por quê? Simples. As pessoas brancas foram levadas para lá. Não sempre como colonos, mas também como escravos. Ok? Não, não só foi esse século, não. Foi milênios. Milênios, milênios. Hum? Milênios. Olha os impostores aí, os mesmos impostores que se dizem ser o quê? Se dizem serem lusitanos de Araque. Os lusitanos é de pele clara, cabelos escuros, como essa moça, aquela moça ali. Aqueles eram os lusitanos. Celta. Olha aí os impostores. E hoje em dia é esse que se diz ser português. Olha, os portugueses de hoje em dia. Olha, os falsos portugueses que foram para o Brasil. É, seus deuses árabes. Por isso que aí no Brasil tá cheio desses fenotipos aí. Por quê? Hã? Ei, por quê? Por quê? Por causa da invasão de fora. E os brancos que levaram pato, porque o sangue satanista é assim. O sangue nefário de satanistas. Eles comem milho, né? E culpam o periquito. Ok? Aceite que dói menos, né? Antes de fazer vídeos nojentos, culpando só uma raça, com discriminação, com racismo, contra só um povo. É, porque branco isso e aquilo, brancos são ETs. É, miséria, miséria, ô miséria. Eu já vi quem são ETs desgraçados. Eu já vi. Em 2014, por exemplo, eu fui abduzida aqui primeiro aqui na sala, perto da sala.
às 3 horas da madrugada, aí esse horário. E outra vez foi no corredor do prédio. Por quem? Não apenas por Grace, mas também por seres que vieram em uma nave e aparentavam ser oriental. Um era bem baixinho, tem mais ou menos 1 metro, não mais do que 1 metro, era um anã, mas assim, magro e oriental. Ele vestia uma túnica assim na cabeça e uma vestimenta que parecia mais de piloto, mas assim, tipo metálico. O rosto era asiático, mas, os olhos eram mais puxados, tem um ângulo bem puxado para cima, entendeu? Mas era asiático. O outro era mais ou menos 1,65 m, gordo, chinês. Bem vestia a mesma vestimenta, mas dessa vez tinha umas partes da vestimenta que era azul, era um piloto. E a nave deles era bem baixinha, bem assim pequena e podia abrir assim o capote de cima. Eles andaram comigo pela rua e perguntaram algumas coisas que eu não sei o que responder, mas eles não foram coercivos, eles não foram brutos, eles não foram agressivos, eles foram muito simpáticos. Mas o Grace foi muito violento e bruto e terminou por levar a pior de mim. Ele e uma chinesa. Levaram uma coça daquela, uma coça solar, do solar plexus. Queria eu ter aquele poder quando eu estou no físico para ensinar uma lição a gente ruim e queimá-los com aquela luz que ofusca. Não sei se isso aqui é verdade, a rainha mais cruel de Madagascar, que matou seus próprios povos. Agora, a Queen Elizabeth foi assim? Queen Elizabeth foi assim? A rainha Elizabeth, sim, talvez propagou guerras, não sei onde, mas matar seu próprio povo assim, ela não fez. E existia casos aí em Minas Gerais onde as mulheres que eram netas, sei lá, de mucamas, né? Elas casavam não, se amigavam com os homens da família onde elas trabalhavam e quando elas não faziam a magia negra para matar essa mulher, a esposa do homem que era de pele mais clara, ela corroborava com ele, manipulava a cabeça dele para matar a esposa e enterrá-la no quintal de casa. Já teve esse caso em Minas Gerais, no antigo passado, viu? Dessas mulheres afro fazer isso com a mulher do patrão. Eu não acho que também ela tenha 100% de culpa, porque o maço safado dele, que é safado também, ele foi um maior nojento, crápula safado de matar sua própria mulher, mãe de seus filhos. Ele que foi nojento. Então, é isso, né? Tem miséria aí falando que não teve escravidão branca, mas se eu não tivesse lá, eu não acreditaria. Se eu não estivesse tido lá em 2015, eu não acreditaria. Se eu não, se eu não soubesse que a avó de Jesus era escrava europeia, eu também não iria crer. A Misérias aí diz que os homens brancos inventaram escravidão. Ah, foi? Então, escravidão lá atrás, no Antigo Egito, né?
foram os brancos que inventaram. A escravidão na antiga Babilônia, Suméria, foi os brancos que inventaram, né? A escravidão no tempo do Maomé, de Jesus, de Musa, de Abraão, foi os brancos que inventaram, né? Veja como essa raça é podre. E hoje em dia, nós temos o quê? Nós temos hoje em dia escravidão na Europa? Não, não temos. Temos o quê? No leste do planeta, na África ainda tem escravidão, no Oriente Médio ainda tem raquete de escravidão, abuso contra as mulheres, etc. E abuso de mulheres estrangeiras que são pagas para comer cocô daqueles homens e fazer ser usado até por cachorros. Eles mandam os cachorros abusar delas e, sabe, é uma nojeira. Algumas das mulheres são da África também. Eles usam-nas como lixo. Eles pagam-nas, mas eles tratam-nas como lixo, ok? Algumas voltam para casa chorando, com um trauma horrível, e alguns até morrem com a bactéria horrível, porque foram forçadas a comer o excremento daqueles vários homens, que são vários deles que juntam-se para abusar de uma só mulher. Ou é assim um tipo de, como se fala que negócio? Um culto, orgia sexual de vários homens e várias mulheres em grupo. E e cada um usa aquelas mulheres, né? Eles usam um turno. Vamos ver que tem 15 homens para 10 mulheres. Aqueles homens vão usá-las, cada uma delas, entendeu? E trocar de mulher. Alguns deles são homens casados, já velhos, safados. Ok? Isso tudo no Oriente Médio. Mas ninguém fala nada, porque o brasileiro tem a inveja incrível da Europa. Quando eles não puxam saco, eles invejam. Eles também discriminam por causa de seu fenótipo e de sua etnia também. Tem muito a ver com isso. Inveja. Então, a miserável que falar que não existiu a escravidão branca é uma rapariga, uma quinga nojenta, burra. A verdadeira história do comércio de escravos brancos, que não é falada, principalmente em um país chamado Brasil. Number of individuals enduring enslavement ranges from 38 million to 46 million, highlighting the ongoing nature of this abhorrent practice.
The focus of societal scrutiny and censure has been primarily centered on the devastating African slave trade that occurred between the 16th and 19th centuries. Regrettably, an equally reprehensible trade in Barbary, slaves existed concurrently in the Mediterranean region. This insidious trade involved Barbary corsairs, and it is believed that they enslaved up to 1.25 million Europeans. These individuals, who have since become recognized as the white slaves of Barbary, were subject to lives of comparable wretchedness to their African counterparts. The Barbary slaves were a group of people who were captured and enslaved by Barbary pirates operating in the Mediterranean Sea and along the North African coast between the 16th and 19th centuries. These pirates, who were primarily from the North African countries of Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya, targeted ships from Europe and the Americas, as well as coastal towns and villages in search of plunder and captives to sell into slavery. The Barbary pirates were able to capture slaves from a wide range of ethnic and religious backgrounds, including Europeans, Africans, and Middle Easterners. Some of the most famous examples of Barbary slaves were Europeans from countries such as Italy, Spain, and Ireland, who were captured while sailing or living along the Mediterranean coast. The corsairs, who were very unsatisfied with their scopes of capture, not only targeted ships and sailors, but also frequently raided coastal settlements in several European countries, including Italy, France, Spain, Portugal, England, Ireland, the Netherlands, and even as far away as Iceland. These attacks were carried out by landing on unguarded beaches and sneaking up on villages under cover of darkness to capture their victims. One particularly devastating attack took place in 1631, when almost all of the inhabitants of the village of Muito antes disso, cara, muito antes, até antes disso. E esse negócio de escravidão branca já tem uns 10 mil anos. Baltimore in Ireland were taken by the corsairs in this way. The threat of such raids led to 10 mil anos BCE. widespread fear and panic among coastal communities, and many towns were almost completely abandoned by their inhabitants until the 19th century. The corsairs' raids had a significant impact on social and economic development of coastal regions in the Mediterranean, as well as on the cultural heritage of affected communities. The fear of being captured and enslaved caused many people to abandon their homes and flee inland, leaving behind empty towns and villages that were vulnerable to further attacks. The impact of the corsairs' raids was not limited to the Mediterranean, however. Coastal communities in other parts of Europe were also affected, and the threat of piracy led to the development of coastal defense and an establishment of naval patrols to protect ships in coastal towns. The Barbary corsairs' raid on the coastal village of Baltimore in Ireland is widely regarded as one of the most brutal and heinous acts committed by. In the early hours of June 20th, 1631, more than 200 corsairs arrived on the shores of Baltimore, armed with a variety of weapons, including muskets, iron bars, and burning sticks. The corsairs silently made their way to cottages and homes along the shoreline and in the main village, waiting outside the front doors until a signal was given. Then they stormed into the homes, seizing the unsuspecting inhabitants from their beds. Men, women, and children, numbering 107 in total, were dragged onto ships and taken back to Algiers. Upon their arrival, the residents of Baltimore were taken to slave pens where they were chained and nearly naked and E eles só falam a propósito, só falam de lado. Eles não querem aceitar isso, o que eles fizeram. Nearly naked and paraded before prospective buyers. Men were typically forced to work as laborers, while women were often used as concubines. Children were often raised as Muslims and incorporated into the slave corps within the Ottoman army. Por isso que eles mentem falando que na cultura dele tem pessoas de pele clara. Não é não, aquilo lá foram escravos, foram mulheres escravizadas, estrupadas por eles, que fizeram filhos para ele. Agora ninguém quer aceitar isto. Quer dizer, isso nojento, né? As raças imundas, os povinhos imundos não querem aceitar, porque qualquer outro que seja honesto e consigo mesmo e de mente aberta iria aceitar. E tem até uma cebosa falando que é mentira. Tem uma bicha nojenta lá nos Estados Unidos falando que é mentira. Uma cretina.
O maço dela deve ser desses tipo aí que ela está defendendo. Ela falou que nunca existiu a escravidão branca contra branco, mas existiu sim, porque eu estava lá e eu vi. Para mim, no meu caso, foi na antiga China, no tempo do Ming, da dinastia Ming. Eu não era asiática, eu era de outra raça e eu via meu corpo e eu sabia que eu não era, porque eu me via. During the 13th and 14th centuries, the Mediterranean was dominated by Christian pirates, mainly hailing from Catalonia and Sicily, Talvez eu fosse who até italiana, quem sabe. posed a significant threat to merchant corsairs had established themselves as a force to be reckoned with, preying on the ships of the Mediterranean corsairs being able to target ships from countries such as England, Ireland, Portugal, and the Netherlands, which were now within their reach. The common story surrounding the Barbary slave trade often was always racial in nature is a false one. Slavery in Barbary was not solely based on race, but rather on the demand for labor and the capture of people through piracy. Davis also argues that the history of white slavery has been overlooked or minimized by scholars who prefer to view Não foi minimizada nem minimizada, não. Não foi minimizada nem negligenciada, foi a propósito deletada, porque os idiotas da Europa são babaca, deixa todo mundo montar neles, e segundo, porque tinha uma agenda para pôr a culpa toda nesses idiotas aí. Por toda a culpa dele, toda a culpa da história do mundo colocaram nele, que é recentemente, que eles fazem políticas entre si, acordos entre si, acordo até mesmo de guerra, e a culpa cai toda na cabeça desses nojentos aí da Europa. E eles não sabem nem defender os seus próprios povos, eles foram calados com dinheiro por aqueles que têm bastante dinheiro de óleo, sabe? Óleo, sabe, né? Pagam cala a boca desses líderes europeus e eles aceitam tudo, ou seja, todos os termos dele. Termo sendo um desses termos foi sobre deletar a história da escravidão branca. Europeans as colonial oppressors rather than the victims of slavery. E só This deixaram perspective may be dos outros, controversial, but it dos highlights afros the aí. complexity of the Barbary slave trade and the need for a more E nuanced foi muito. Não foi assim também, a mesma coisa. Antigamente eles já, uns 5, 10 mil anos atrás, eles já escravizavam brancos e negros de qualquer forma. Antigo Egito, a África, ela mesma, o Oriente Médio, estava cheio de brancos e negros como escravos. Então é uma coisa que é bem antiga, anciente, e não é de agora, mas só que a diferença aqui foi que dos brancos foram deletadas a propósito, só deixaram os do afro. understanding of its history. The system of Barbary slaves was designed to strip individuals of their humanity, reducing them to nothing. E como eu falei antes, negro vendia negros, branco vendia branco para esses outros aí, entendeu? Nothing more than taking Dentro more de suas aggressive próprias raças tinham os traíras, os vilões, opressores traíra, que fazia trade, comércio com pessoas. action against the Barbary pirates. Algiers, the main base of the corsairs, was frequently Algíria, foi uma das principais, Argélia. bombarded by the French, Spanish, and the Americans. Não foi nem os morocanos, alguns falaram que eram morocanos. The Anglo-Dutch raid in 1816 on Algiers was particularly significant, as it forced the corsairs to agree to terms which included the enslavement of Christians. Despite this, the slave Existiam os trade of russos que non-Europeans vendiam was seus allowed to próprios povos, os africanos também vendiam seus próprios povos. continue. Even after these efforts,
Occasional incidents of piracy still occurred. The British launched another raid on Algiers in 1824, and the French eventually invaded Algiers in 1830, placing it under colonial rule. Similarly, Tunisia was invaded by France in 1881. Bem pouco, bem pouco. Bem pouco. Depois chora, né? Bando de terrorista, depois chora, bem pouco. Ainda bem que os brancos criaram bolas. Finalmente. Mas não antes de suas mulheres sendo levado para lá, ter sido levada para lá e estrupadas e forçadas a carregar os filhos desses monstros, desses lixos. Acho que eu preferia morrer. E às vezes era até velhos horrorosos de 60, 70 anos de idade. Eu preferia morrer. Into Italian hands in the 1911 Italo-Turkish War. It wasn't until European governments passed laws granting emancipation to slaves that the practice of slavery finally ceased on the Barbary Coast. The slave trade, which had been a thriving industry for centuries, was officially ended, and the remaining slaves were granted their freedom. This was a significant step towards the fight against slavery and the protection of human rights. Today, E o problema é que foram os próprios homens brancos que aboliram a escravidão. Foram os homens brancos e eles que levaram todas as culpas. Olha que desaforo. E aqueles que começaram a escravidão lá atrás, mesmo antes do tempo de Jesus, antes do tempo BCE, antes do tempo de Jesus, AC, antes de Cristo, foram que levaram todos os créditos de bonzinhos, entre aspas. E o branco que levou toda a culpa, e foi o branco que aboliram tudo isto. Isso é horrível, viu? Sem falar que aqueles que foram lá para como eu falei antes, aqueles que invadiram aí as Américas, não tinha nada de branco, aqueles lá eram também esses aí, árabes, que invadiram de outros lá do Oriente Médio, passando por brancos. Eles que trouxeram esses povos da África. Eles quem trouxeram eles. Então, esses africanos devem reclamar com eles e pedir indenização a esses povos. Eles que foram os vilões na história da escravidão. Eles que foram os criminosos, os corruptos e mafiosos. E ainda tem mulher safada do Ocidente que querem esses machos, vem aqui online para ter casa com esses nojentos. Que mulheres safadas. Se for da mesma etnia deles, mesmo que seja no Ocidente, tudo bem, como tem alguns brasileiros da mesma etnia. Aí é problema deles. Mas tô falando dessas bichas lá da Europa, não tem vergonha branca, querendo macho desse, que nojo. Querendo, isso aí é o síndrome do Stockholm, o síndrome do vira-latinha, quando o escravo começa a ter sentimentos com seu amo, com seu senhor. Disgusting. E várias outras coisas que não foram mostradas ainda, que vão ser descobertas logo. Que ele desculpa todos esses otários aí da Europa. Por isso que eles têm toda a razão de fazer guerra de ir para aqui e ali, para terminar essa corrupção. Porque tudo isso começou quando os Anunnakis vieram e eles se instalaram onde? Lá no Oriente Médio, ali perto do Iraque e outros setores ali. Ali que eles formaram a Babilônia e outras coisas. Aí começou todas essas máfias, essas corrupções. E vieram para as Américas, invadiram. E agora olha como está as Américas. É um inferno para se morar. Inferno. De gente ruim e as pessoas parecem mais um tipo de, sei lá, mesmo Anunnakis, não são nem humanas. Eu não posso nem chamar de bicho, que eu não quero diminuir a moral do bicho e colocá-lo em uma posição tão baixa como essa. Isso são ogros, nem ogros, são uns tipos de
seres assim que eu não entendo, sabe? Que acham que a vida humana é barata demais. Olha aí os irmãos dele. Os irmãos dele estão lá no norte da África. Essa é a verdade que não querem aceitar. Essas pessoas agora ficam aí fazendo videozinho só de um lado. Gente.